Mais uma vez, o Estado nos mostra que é incompetente não apenas em suas principais funções, mas também em enxergar as externalidades que podem acontecer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi revisado por historiador libertário, escrito e narrado por Coreia com K. Vitória é a primeira onça parda capturada pelos pesquisadores do projeto Programas Amigos da Onça. Essa entidade tem como objetivo pesquisar, monitorar e proteger a vida dos felinos na área da Caatinga, mais especificamente na região norte da Bahia, na área chamada de Boqueirão da Onça. A fêmea recebeu um colar que permite verificar sua movimentação. Assim, os pesquisadores poderiam averiguar seu deslocamento no parque a fim de entender melhor a sua rotina. Durante o período em que foi monitorada, houve uma mudança abrupta no seu padrão de deslocamento, coincidindo com o início da construção de um complexo eólico no local onde vive. Nesse período, aumentou a quantidade de ruídos, abertura de estradas, presença humana e constante entrada e saída de veículos no local. Obviamente, a felina iria evitar a construção, como qualquer animal selvagem faria. O problema é o local ser vasto, e para contornar toda a estrutura, ela tem um gasto energético muito maior, apenas para encontrar um local para se hidratar. Além disso, mesmo depois que a construção tenha acabado, ela evita a fazenda geradora de energia. E isso não é apenas um comportamento específico da Vitória. Onças pintadas que também são monitoradas fazem o mesmo caminho. No bioma da Caatinga, o conhecimento de como encontrar água é fundamental, devido a ter poucos lugares nos quais os animais podem se hidratar. Carolina, bióloga do programa, salienta que isso é tão verdade que se pegarmos um felino adulto, porém de um bioma diferente, e colocarmos na Caatinga, ele provavelmente morrerá. Isso porque ele não está adaptado a viver na realidade de poucos recursos hídricos do local. E ela ainda explica que nos primeiros 2 anos de vida desses felinos, a mãe ensina tudo o que ele precisa saber para sobreviver no local, como caçar, se proteger e, principalmente, onde estão os pontos de água para hidratação. Por isso, as fazendas eólicas são um problema também para esses animais, não apenas para as aves, como é normalmente mostrado. As onças da Caatinga estão à beira da extinção e dependem de matas nativas para continuarem se reproduzindo. Para se ter uma ideia, apenas 250 onças pintadas e 2.500 onças pardas vivem nesse bioma, que vai do norte baiano até o sul do Piauí. Só no Boqueirão da Onça vivem 30 onças pintadas. Elas estão na fase conhecida como criticamente ameaçadas de extinção, o estágio anterior à sua extinção completa na vida livre. A onça parda está na fase anterior, conhecida como em perigo de extinção. Contudo, é importante frisar que o censo feito desses animais é de 2013, então os números podem ser ainda menores. A bióloga comentou estar preocupada com os felinos, pois somente no Boqueirão da Onça existem 4 complexos eólicos, sendo um deles com 500 torres. Além disso, 2 fazendas estão em processo de expansão. Existem também outros 6 empreendimentos que estão sendo construídos. Concomitantemente a isso, o local está chamando a atenção para a energia solar. Em 2021, foi construída uma usina de energia solar, que desmatou 3.000 hectares de vegetação nativa. O desmatamento altera o escoamento da água da chuva, impactando nos boqueirões e nas nascentes próximas, podendo secar os locais utilizados pelas onças para se hidratarem. Isso é problemático, porque em época de seca, esses pontos são os únicos lugares dos quais os felinos podem beber água. Isso sem falar da sua importância para os moradores locais. Apesar dos investimentos serem ótimos para o governo dos estados e dos municípios, isso causa um problema ambiental antigo, o abate intencional das onças. Como elas precisam dar a volta para evitar as fazendas, elas acabam se aproximando das propriedades rurais, que possuem animais como cães, bodes e cabras. Assim, os produtores entram em conflito para proteger seu rebanho, resultando na morte desses felinos. Os programas de proteção dos animais ajudam a desenvolver chiqueiros protegidos nos quais as caçadoras não podem entrar, diminuindo assim os problemas com os produtores. Isso mostra como o Estado, que se diz preocupado com as questões relacionadas ao meio ambiente, na verdade não está pensando nem um pouco nisso. Primeiro que desmataram grandes áreas para a produção de energia renovável. Segundo que essas fazendas eólicas e solares criam mudanças que impactam negativamente na afluição das águas da chuva. Isso acaba criando mais escassez desse recurso já diminuto nesse bioma, deixando ainda mais crítico o problema para os grandes felinos da região. Terceiro, que essas fazendas fazem as onças ficarem mais próximas dos produtores rurais, criando assim conflitos entre os moradores e as caçadoras, podendo gerar problemas não apenas financeiros, mas criminais para esses indivíduos. Tudo isso, obviamente, foi ignorado ou provavelmente impensado pelos burocratas ao permitir que os empreendimentos acontecessem.
A ideia de utilizar energia eólica e solar para aumentar a produção de energia é uma ideia boçal em relação às alternativas. O melhor seria criar uma usina nuclear com uma pequeníssima fração de área que uma única fazenda dessas matrizes energéticas necessitam. Isso sem contar que a emissão de CO2 total e o lixo produzido é bem menor que a energia nuclear em comparação a qualquer outra fonte. Em um mundo libertário, as coisas seriam bem diferentes. A começar que não existiriam os locais de conservação públicos. Todas as reservas florestais iriam pertencer a algum ente privado. Isso por si só já garantiria que esses felinos não estivessem em extinção, pois safaris são um excelente meio de manter o ambiente intacto, além de garantir um fluxo de dinheiro para o proprietário. Além disso, como a terra é um recurso escasso, seria priorizado métodos de produção de energia que tivessem a maior densidade energética por espaço utilizado possível, fazendo da energia nuclear a principal fonte energética. Concomitante a isso, para mitigar qualquer tipo de crise por expansão à radiação, a usina seria construída bem no meio da propriedade. Isso evitaria que vazamentos imprevisíveis afetassem ao máximo a contaminação dos seres humanos, garantindo assim que uma grande área não fosse utilizada, aumentando o tamanho da área nativa sem intervenção humana. Enfim, são tantos exemplos de incompetência estatal para proteger o meio ambiente que fica até enfadonho falarmos deles cada vez que acontecem. Isso sem falar da hipocrisia no que tange a utilização de energias eólicas e solares visando manter a agenda ESG. Falam sobre a importância dos diferentes biomas brasileiros, mas não pensam duas vezes antes de destruí-los e fazer da vida dos animais que vivem no local um verdadeiro inferno. Esperamos as cenas dos próximos capítulos e ver se Painho dirá algo sobre o caso, ou se ficará calado por estar mais preocupado em entender como ele pode saquear novamente o Brasil. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima, tchau, obrigado.